do profeta Abacuque 3, versículo 1 e 2. Nós vamos nesta noite falar sobre avivamento. O que é avivamento? A poderosa palavra de Deus afirma. E nesta noite nós vamos entender biblicamente o que é avivamento genuíno de Deus, o que vem de Deus e o que não vem, e o que precede o avivamento. Abacuque 3, 1 e o versículo 2. Eu lerei, os irmãos nos acompanharão. Oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Amém, irmão? Senhor da glória, esta é a tua hora. Nós te oramos agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão? Pode sentar e conserve a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhá-la conosco. 4 atitudes destacamos no trecho ora lido, que precede um avivamento. Vivemos hoje sem dúvida a necessidade de um avivamento espiritual. Templos lotados não significa avivamento, irmão. Muitas pessoas acham que o templo está lotado é um avivado, mas não significa avivamento. Por si, um avivamento pentecostais, onde o povo pula, grita, também não é avivamento. As pessoas acham que estão pulando, estão gritando, estão se movimentando, não é avivamento. Biblicamente não é. Pode ser tudo, menos avivamento. Pode ser o que você quiser achar, menos avivamento. E no texto que nós acabamos de ler, nós vamos destacar 4 atitudes que destacamos que precede o avivamento. Para o avivamento acontecer, tem que existir algo, irmão. Não é da noite para o dia, como estamos fazendo hoje. Hoje, se você parar para analisar, para escutar as escrituras, você vai ver que homens querem trazer avivamento, algo que é um ledo engano. Hoje você vê campanhas avivamento, campanhas avivalísticas, não passa de engodo, mentira e conversa para boi dormir. Que avivamento não procede assim. Se você adentrar nas internet, você vê até bebês avivalistas, um telefone do lado, para você contratar para a sua igreja. Lê do engano, obra de engano no nosso meio, e nós vamos destacar nesta noite o que é avivamento e para ele acontecer o que é necessário em nossas vidas. A primeira atitude que eu destaco aqui no livro de Abacuque é a oração. Oração do profeta Abacuque. A primeira coisa para o avivamento acontecer, tem que existir oração, irmão. Tem que existir busca a Deus. Avivamento é buscado, irmão. Não é o homem que traz, é você que busca. O livro de 2 Crônicas fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome. A primeira coisa, tem que haver oração. Hoje não existe. Hoje eles criam, maquina, faz para trazer pessoas até você, mas não acontece nada. Quantas campanhas de avivamento eu já vi por aí, irmão? Que é uma semana de pula-pula, de grito, de palhaçada. Quando termina, acabou tudo. Avivamento não é isso, irmão, que você está vendo por aí. Hoje você vê muita meninice, muito engodo, engano e muita falácia de homens que perderam o temor a Deus. Avivamento tem que ter oração. A Bíblia fala que você orar em o seu aposento a sós com Deus. Eu entendo que aí, se você não ora secretamente com Deus, como é que você vai orar na igreja? Isso é hipocrisia. Avivamento tem que ter oração. Avivamento tem que ter busca. O profeta Abacuque buscou ao Senhor. A calamidade veio em sua vida. Ele tem uma vida avivada, irmão. Quando o crente é avivado, ele não precisa de intervenção humana. Ele não precisa de uma semana de avivamento.
avivamento contínuo. O crente que ora, ele é avivado. Em meio à geração perversa e incrédula, tem que existir oração. A igreja agora é entretenimento. A igreja de falácia. A igreja hoje é modismo, mas oração não existe. E nós oramos a Deus, e Deus diz que é uma geração ímpia e mundana que está no seio da igreja. Jovens que não têm nenhum compromisso com Deus, jovens que superlota templos atrás de um avivamento mentiroso, um avivamento que não muda a vida de ninguém, um avivamento que não traz solução dos problemas, um avivamento que não muda a geração nenhuma. E uma geração ímpia está se instalando no centro da igreja, mas a igreja que é avivada, ela ora. A igreja que é avivada, ela vive uma vida em constante oração. Os apóstolos oravam, continuavam em oração ao Santo de Israel. Hoje se fala muito sobre avivamento, hoje se faz campanha, mas é um enledo, engano, mentira do diabo. O avivamento tem que ser orado, tem que orar. O avivamento não é coletivo e individual. Não fique esperando pelos outros, não, irmão. Abacuque estava passando uma situação difícil na sua terra, entre seus compatriotas, os seus patrícios, e ele viu aquela calamidade, tudo destruído, mas ele continuava orando. O crente que é avivado, ele ora. O crente que é avivado, a calamidade vem, o problema vem, ele fica em pé, não cai. Porque não é aquele avivalista de momento, a vida dele é avivada todos os dias da sua vida, irmão. Porque quantos estão caindo aí? Porque não tem uma vida de oração. Não ora, fica atrás de gente que traga avivamento mentiroso sobre sua vida. Gente que diz que vai trazer, e a igreja entope hoje, irmão, uma mover estranha que não é Deus, um mover que ninguém cresce espiritual, um mover que o bairro não muda, um mover que as pessoas ficam mais pobres, mais ignorantes. Isso não é mover, não é avivamento. Avivamento procede uma vida de oração. A primeira atitude para que você tenha uma vida avivada, você tem que amar a oração. O Abacuque estava passando uma situação difícil. A figueira não florescia, não houve fruto na vide, o povo não vê mais mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas, e nos currais não haja vaga. Todavia eu oro a Deus assim mesmo. Porque o crente ele não vive por vista, ele vive por fé. O crente de oração não ora para dificuldade e para calamidade, ele continua a orar. Quando não tem avivamento, quando esse mover estranho, um dia é fogo puro, um dia é um crentão, no outro dia está amassando barro para Faraó. Vida avivada precede primeiro uma vida de oração, irmão. Tem que orar. Orai sem cessar, diz o Senhor Jesus. E quando você ora, você traz a presença de Deus, e você vive a vida nessa terra avivada. Avivamento, irmão, não é pular, gritar, voltar. As pessoas acham que é isso, aí não vê você rodando. Você não é de Deus, você não crê. Mas uma vida avivada é diferente. Você tem uma vida de comunhão com Deus, e nos momentos mais difíceis da vida, você não sucumbe, você não retrocede, você continua a caminhada, e ninguém vai entender por quê. Porque você tem uma vida avivada. Tem que orar. A primeira atitude é oração. A segunda atitude é ouvir a palavra do Senhor. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Avivamento é a palavra do Senhor vivenciada e obedecida. Se não obedecer a palavra, não tem avivamento certo. Se não for vivenciado em sua vida,
Deus caiu. Imagine, irmão, o Espírito caiu e todos foram batizados no Espírito Santo. É por isso que há muitas anomalias no nosso meio, porque homens estão forjando batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, estava um irmão lendo uma Bíblia e o Espírito caiu. Não precisa de invenções, irmão. Quando você vivencia a palavra de Deus e é obedecida, você é batizado e você tem uma vida avivada. Quantas pessoas hoje detestam a palavra de Deus? Quantas pessoas não amam as Escrituras? Mas ele não entendeu que é a Bíblia que aviva a sua vida. É a palavra que te sustenta. É o alimento que o Espírito Santo aceita. Toda a literatura que não estiver de acordo com a palavra, o Espírito de Deus não aceita. Avivamento procede ouvir a palavra do Senhor. Hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. As pessoas querem ouvir tudo e todos, menos as Escrituras. Tem que ter, tem que ser vivenciada, tem que ser obedecida. Quantas pessoas se sacrificam inutilmente, mas não obedecem? E Deus diz: é melhor você obedecer do que sacrificar. Para ter avivamento, você tem que gostar da palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Abacuque disse: eu estou alarmado, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Em outras palavras, quantas pessoas não temem mais a palavra de Deus? Quantas pessoas não temem? Quantas pessoas brigam e quer ter uma vida avivada? Nunca. Vai ter moveres estranhos, manifestações estranhas, que eles vão tentar avivar o Espírito Santo, mas não é do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele praga insistentemente que esses moveres são obra do Espírito Santo. Pega texto da palavra de Deus e deturpa, interpreta ao seu bel prazer. Mas a palavra diz, Deus diz, que a Escritura não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar do que eu acho, mas é Deus que vai dar a interpretação para a edificação do corpo de Cristo. E eles pegam o livro de Atos do Apóstolo, ou Atos do Espírito Santo, melhor, para dizer que houve essa bagunça que está tendo hoje, ledo engano. A Bíblia diz que estava tudo reunido em um lugar. O Espírito de Deus veio e eles começaram a falar em línguas e outros idiomas. As pessoas que estavam ao redor começaram a ouvir, cada um falando o idioma deles. Outros zombavam. Mas se você pegar o contexto histórico, você nunca vai ver ninguém se batendo no chão, ninguém fazendo aviãozinho, ninguém rodando, ninguém quebrando nada. Isso é um modismo que entrou no nosso meio há décadas e paramos a heresia com conhecimento da verdade. Isso não é avivamento que você está vendo aí. Isso é palhaçada, engodo. E as pessoas se distanciando da palavra de Deus e não obedecendo. Mas para o avivamento vir na minha vida e na sua, tem que obedecer e é para você vivenciar em sua vida. Precisa ser vivenciado, irmão. Você tem que ouvir. Você tem que parar para ouvir essa palavra, irmão. Hoje eles não querem. Eles estão procurando doutores e pessoas com competência. Cada um procurando mestre e prega o que ele quer ouvir. Mas não querem mais ouvir a palavra. Mas o avivamento
vê em você essa palavra vivenciada. E quando vai ver em mim você no momento da calamidade, a sua vida continua no mesmo patamar. Pode vir morte, destruição, perca, mas ele continua abençoando, glorificando a Deus. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Eu perdi tudo, mas eu continuo na posição. Quando as pessoas não conseguem, diz que tem uma vida avivada, vida cheia do Espírito Santo. Quando o diabo faz uma careta, ele larga tudo. O primeiro embate que vem, eles correm. Quando o diabo se aproxima com o primeiro levante, mas se você ficar a sua estaca na rocha que é Jesus, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o fuxico, vai vir o diabo, o inferno todo, e a sua casa não cai, porque você é um vivalista em Deus. Mas quando vamos atrás dos moveres estranhos, nós ficamos nossas casas na areia, bonita, vistosa, o sepulcro todo bonito por fora, mas por dentro é a podridão. Aí quando chega a destruição, a calamidade, aquele diz que é cheio de Deus, afasta da presença de Deus, porque nunca recebeu a graça de Deus. Avivamento precede isso. Primeiro você tem que orar. Segundo, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você ouve tudo e todos, mas nos esquecemos de ouvir a palavra de Deus, irmão. Nesses últimos dias, irmão, sempre corrija com a Bíblia quem estiver pregando, seja ele quem for. Fique atento, porque nem tudo que está brilhando é ouro. E avivamento procede isso, ou a vida de oração, ouvir a palavra do Mestre. Temos que ouvir essa palavra, irmão. Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e eu vou me manifestar a ele. Quando você ouve, você teme ao Senhor, Deus vai se manifestar a você. Deus não precisa de ajuda humana para derramar graça em sua vida. Quando se prega a palavra de Deus, você tem uma vida de oração e você teme a palavra de Deus, vai cair sobre você o Espírito de Deus. Pedro pregava a inerrante palavra, aquela multidão caiu. Hoje os homens querem dar uma juntinha a Deus. Aí você vê essa anomalia que está no nosso meio. Você vê esse engodo, porque eles tomam o lugar de Deus, o lugar do Espírito. A palavra, quando você teme e ouve, você vai receber a graça de Deus. O avivamento veio no dia do rei Josias, se deu depois do sacerdote achou o livro do Senhor. Quando o sacerdote encontrou o livro do Senhor, o avivamento veio. Quando você busca no livro do Senhor, você tem uma vida avivada. É porque eles ensinaram errado e você acha que você é avivado. Uma pessoa avivada não cai, irmão. Uma pessoa avivada anda no meio da podridão e se corrompe. Uma pessoa avivada, a calamidade vem de Salvador, Bahia, você continua firme. Uma pessoa avivada, tanta miséria no nosso meio, você não arreda o pé da presença de Deus. Uma pessoa avivada é assim. Vai vir tudo de ruim, problema de todas as áreas, mas por você ter uma vida de oração, uma vida de ouvir a palavra de Deus, você permanece em pé na presença do Filho do Homem. O rei Josias, quando ele encontrou através do sacerdote
que essa palavra é viva no seu interior. As pessoas vão ver que você é uma pessoa avivada. Não é porque você rola, porque você pula, você grita. É tudo fogo de palha. Porque quando vem a calamidade, quando não há fruto na vide, quando a figueira não vem, quando a marada é arrebatada, quando tudo some, essas pessoas abandonam Deus. Essas pessoas blasfemam de Deus. Isso não é avivamento. É momentos criado, forjado por homens. E tá chato já. Chega a dar nojo. Esses encontros de avivalistas que eles criam hoje nas igrejas. E se bota aquela música infernal que eu não estou mais conseguindo ouvir. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí começa toda tipo de patifaria. Não ajuda o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse aquele cava-álcool em tempo de chuva que está frio e tem que empurrar para ver se pega. Louvado seja o Senhor. É tudo a mesmice, irmão. Onde você vai é isso. Vou dar uma ajuda a esse espírito fraco, esse espírito fracassado, para ver se toca fogo na congregação. Aí começa a patifaria, bota uma pessoa, começa a louvar. Louvado seja o Senhor. Um intitulado de fogo, que não tem de fogo, não tem nada. E começa aquela patifaria no meio da congregação. E um bocado de debilóide que não conhece a Deus. Nesse mover estranho. E 90% ignorante por não conhecer e não ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, irmão. Pode ser quem for. Se falou a Bíblia como ela é, pare para ouvir. Antes uma dura verdade do que uma doce mentira. Eles enganam o povo. Semana de avivamento. Onde é que existe isso, irmão? Onde é que veio isso? Não é do Espírito de Deus. Para você ter uma vida avivada, você tem que orar. Para você ter uma vida avivada, você tem que ouvir a palavra do Senhor todo dia. Ela tem que ser vivenciada em minha vida, no meu cotidiano. Crente em Jesus Cristo tem que viver em novidade de vida. E você vê as coisas maquinadas hoje, maquinações humanas. Você chega na igreja daquele grupo lá que canta as músicas infernais. Você chega na outra, a mesma coisa, como se fossem profissionais. Um repertório já formado. Eles já sabem como faz o povo se movimentar. Porque Deus não aceita a adoração do Espírito, irmão. Esses louvores que criaram é para movimento da carne. Deus procura os verdadeiros adoradores. E eles pensam que a adoração é pular, botar, falar em língua, marchar, inventar. Adoração não é isso. Adoração é você viver para Deus. É tudo, é no completo. Aí muitas vezes você se acha que não é ninguém porque você não pula, porque você não roda, porque você não quebra a igreja. Não tenha medo. Não tenha inveja que é porcaria. Jesus era manso e humilde. Você viu Jesus foi desfalaçado aonde? Jesus não lecionou, guerreiro, para eu seguir as suas pisadas. Não é pisada de apóstolo A, B, C, D, D. Eles vão para fora buscar novas funções. Porque o Deus da palavra não te dá em sua casa. Ele é o Deus de perto, mas é de longe, irmão. Viajam caravanas para buscar um novo governo, um novo poder. Onde é que existe isso? Isso não faz avivamento. Avivamento, você tem que orar e tremer da palavra de Deus. Você vai ter sua vida avivada a vida toda. Você vai ver gente sucumbir
pregar o sermão, o Espírito caiu. E quando o Espírito cai sobre sua vida, traz conhecimento, entendimento, sabedoria, humildade, conhecimento de Deus, maturidade. Tem que ouvir, mas as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem distância da palavra de Deus. É mais fácil procurar alguém para ler sua mão. É mais fácil alguém telefonar para você e falar coisas mentirosas. Avivamento não é isso. Avivamento você tem que ouvir a palavra do Senhor. Hoje pouco se ouve na congregação a palavra de Deus. Hoje é mover esse espelho o tempo todo. E quer que eu e você engula, que é o Espírito Santo. Avivamento tem que ouvir a palavra do Senhor. Não tem lógica você não amar a palavra do Senhor. Terceira atitude: temi. O profeta Baruch falou: temi. O temor do Senhor, irmão, é a porta de entrada. É a porta de entrada para o avivamento. Olhe, individual ou coletivo. Olha o que Deus falando. O temor ao Senhor é a porta de entrada para o avivamento individual ou coletivo. Significa que você tem que buscar individualmente. Quando você teme ao Senhor, o avivamento vem. Quantas pessoas não temem ao Senhor? Eu conheço gente, irmão, uma vida devassa, uma vida promíscua, chega na congregação, roda, pula, profetiza, mete mão nos outros, gente cai no chão. Isso não é avivamento, prova de engano. Mas não teme ao Senhor. E o verdadeiro avivamento tem que ver temor. O temor do Senhor, irmão, veio sobre os ninivitas. Quando Jonas foi pregar, falou que Deus ia destruir. Os ninivitas temeram. O que aconteceu? Foram levados ao arrependimento e ao pó. O temor do Senhor traz livramento. Tem que temer, irmão. Quando você teme, você tem uma vida avivada em meio a esta terra miserável, podre e puta que nós vivemos. Em meio a essa geração corrupta e perversa, em meio a tantos falsos profetas no nosso meio, você consegue ter a vida avivada. Ou você acha que está em pé por quê? Ou você acha que eu estou em pé por quê? Porque nós somos bonitinhos? Não! Porque tememos a palavra do Senhor. Porque oramos ao Senhor. Porque queremos ouvir o que vem do Senhor. Quando Jonas decretou que Deus ia destruir a cidade deles, eles se arrependeram e temeram ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, Deus abre uma porta de graça sobre a sua vida. Vida avivada é isso, irmão. Avivamento é isso. Você está numa terra seca e sedenta, mas se não muda seu patamar. Porque tem crente que é assim. Quando está tudo dando certo, quando as portas se abrem, quando o vento da prosperidade sobra o favor dele, é glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Mas quando vem a calamidade, quando as portas se fecham,
palavra de Deus, outros seguem homens, movimentos. Mas quando você segue a palavra de Deus, você tem uma vida de oração, uma vida de que a palavra tem que ouvir a palavra de Deus, e você passa a temer. Aí você vai andar nessa geração e você vai ser diferente. As pessoas vão notar, as pessoas veem quem é crente avivado e quem é apenas um palhaço que chama atenção para ele, para dizer que é cheiro de Deus, para trazer esse moveres estranho. Mas a Bíblia diz que avivamento não é isso. Hoje é tudo gospel. E nós achamos que avivamento não é avivamento. É ajuntamento de mercenários para tirar de dinheiro de quem não tem conhecimento de Deus. Bom jovem, irmão, é um artista do mundo, roqueiro, se eu não me engano. Eu estava um dia assistindo no Fantástico, e aquele homem tem um estádio, irmão, terrivelmente grande. Algo assim que ninguém dá para entender. É riquíssimo ele. E ele faz show nesse estádio, irmão. Sabe o que ele faz com o dinheiro dele? Ele dá um bocado de casas, irmão, a pessoas pobres. Se você ver o número de casas que esse homem dá, e nós professamos que ele é um satanista, é um filho do capeta, mas a Bíblia diz que nós temos que exceder a eles, e nós não excedemos. Os nossos artistas vêm para Salvador, Bahia, artista, porque não são adoradores nenhum. Se você procurar que adorador, que é levita, biblicamente, essa gentalha aí está distante de levita. Esses artistas que vêm, e eu falava com o pastor um dia: pastor, será que não tem um número que Deus use, que contribuiu a necessidade do povo? Porque quando esses artistas vêm aqui em Salvador, tido como avivalista e não são? Por quê? Eles não deixam 90% de tudo que eles ganham aqui para abrir centro de recuperações, para dar casa às pessoas que não têm. O filho do capeta está fazendo. Mas os artistas gospel, o que é que eles fazem? Avivamento não é isso não, irmão. Avivamento traz brisa para as pessoas. Vem em Salvador direto. Faz ajuntamentos aí, onde todo mundo está ganhando. Por que não abre um centro de recuperação de excelência para abençoar pessoas drogadas? Eles pensam no dele. E hoje, infelizmente, por trás de cada um cantor desse artista, tem um pastor. Os pastores hoje estão tudo virando empresário. Eles estão virando empresário, largando a palavra de Deus para ser empresário desse bando de lobos, devoradores, que para cantar na igreja canta preços terríveis. E sabe por que a igreja paga, pastor? Sabe? Eu pregava na igreja e falei isso. Sabe por que vocês pagam, pastor, a esses mercenários? Porque o dinheiro não sai do bolso de nenhum de vocês. Não sai do bolso de nenhum deles. É de homens e mulheres fiéis a Deus, que derramam sangue para dativar, abençoar a congregação. E esses mercenários, sem nenhum pudor, sem amor, ele paga os mercenários para cantar na igreja, porque não sai do bolso dele. Isso não é avivamento, é mentira do diabo. E ninguém diz nada, porque está todo mundo ganhando a sua parte. Cadê o João Batista? Cadê o Paulo? Bando de covarde hoje, que diz que é falta de ética falar algumas coisas. Você tem
mundo. E os nossos artistas a cada dia estão ficando todo de rico e cantando músicas, mensagens subliminares, trazendo destruição para muitos lares. Porque não é para Deus. E Deus diz: se a nossa justiça não exceder for maior do que os escribas e fariseus, de modo nenhum vamos herdar o reino. Vou explicar melhor. Se Bom Jovem desse um carro, para você entender, se Bom Jovem desse um carro, a igreja tem que dar 2. Tinha que exceder. Não é avivamento. Não vai, não dê seu dinheiro esse mercenário. Vai ler a Bíblia, vai jejuar e orar, que você vai ganhar muito mais. O temor do Senhor é isso aí. O temor do Senhor nos afasta desse meio. O temor do Senhor faz que eu e você não aceite essa situação. O temor do Senhor traz arrependimento, irmão. Eles são muito. Isso não é avivamento. Avivamento é temor. Quando você teme ao Senhor, irmão, você não vai extorquir irmão nenhum. Quando eu tenho temor ao Senhor, eu não vou enganar ninguém. Eles enganam. Eu fui no chão uma vez, mas nunca mais. Onde uma mulher muito conhecida massageava o ego de todo mundo. Eu estava com vontade de vomitar. E aquela mulher celebridade, mas estrela do que Jesus, me dá vontade de vomitar. Ela massageando o bando de um povo ímpio, assoviando, com brinco, com cabelão, fazendo tatuagem ao vivo e agora em tendas lá no Et. Eu vomitar, que aquele lugar não era para mim. Porque o temor do Senhor faz estar nesse meio. O temor do Senhor nos tira dessa mesa comunitária. Eles enganam, irmão. Estava eu um irmão assim, e a cantora cantando aqui, do lado de lá, atrás você não vendo, uma coreógrafa, um empresário disse que diabo eles eram, fazendo, faça isso, ajoelhe, chore, para comover o povo. Isso não é avivamento. Avivamento traz temor. E quando eu temo, eu não tenho. Os ninivitas só souberam da sentença do Senhor. Eles se arrependeram do pó e da cinza. E a espada que vinha da nação, Deus tirou. Deus vai descortinar. E se você quer avivamento, irmão, não vá atrás da gentalha que está se alojando na igreja. É um bando. E nós vamos atrás, tem pastores de renome agora, está botando na televisão e vai todo mundo atrás. Não vai, irmão. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Eu digo todo dia, não vá. Se apegue à palavra de Deus, que você vai ter uma vida avivada. Você vai conseguir enxergar mais do que todo mundo, porque você teme ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, o Senhor se manifesta a ti. O avivamento é coletivo, mas também individual. Não fique esperando por A, por B, por C. Busque uma vida avivada. Quantos que você conhece aí, irmão? Passa coisas terríveis. E você não entende, porque esse cara não cai. Ele não dá karatê. Ele não planta bananeira. Ele não quebra a guitarra da igreja. Ele não faz aquela bagunça. Mas está firme sempre. É um homem equilibrado, é uma mulher equilibrada, centrada, porque tem uma vida constante de oração, uma vida que ouve só a palavra do Senhor, não bicho, e uma vida de temor. Quando você tem temor, irmão, a porta se abre. Deus descortina um véu e começa a mostrar a você que isso aí não é avivamento. Avivamento é mudança de vida. Avivamento não é aquele momento de
uma constância em sua vida. A quarta atitude: buscar a misericórdia de Deus. A quarta atitude do texto que a hora acabamos de ler é buscar. Lembra-te, Senhor, da misericórdia. Avivamento precede isso. Quando eu busco a misericórdia de Deus, o avivamento vem. E Jeremias fala que as misericórdias do Senhor não precisam. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos confundidos. Muitas pessoas deixaram de buscar a misericórdia de Deus para buscar outras coisas. A quarta atitude do profeta Abacuque foi o quê? Buscar a misericórdia de Deus. Deus, eu oro, eu ouço a sua palavra, eu temo ao Senhor. Agora eu estou buscando a sua misericórdia para você restaurar toda a sua situação que foi destruída. Senhor, você está vindo agora, Senhor. Eu estou no propósito que você me estabelecera. Agora eu ponho a ti a sua misericórdia. Avivamento é isso. Você se preocupa com os problemas alheios. Abacuque está preocupado com seus compatriotas, com seus patrícios, com seus irmãos, e buscou a misericórdia de Deus para que Deus restaure tudo. Deus está vendo, nos currais de uma vaca, a figueira não floresce mais, o fruto da vida falhou, as ovelhas levaram para os ladrões, chega no curral, quer tomar um leite, não a vaca, Senhor. Por sua misericórdia, restaura, Senhor, nossa sorte como antes. Avivamento é isso, irmão. Busque a misericórdia por você e pelos outros. Aquela miragem para aí, você busca a misericórdia de Deus sobre a sua vida, alguma área que foi atingida, e busca pelas pessoas ao seu redor. Hoje, cada um se coça. É meu. Cada um puxando para você. Cada um querendo o seu bem-estar. Esquecendo o seu irmão. Esquecendo que está do seu lado na congregação, como o irmão falou aqui ainda hoje. Mas que busca a misericórdia de Deus é a pessoa avivada. Porque a pessoa avivada, quando ele vê a calamidade, ele se comove nas suas entranhas. Ele sente como se fosse ele. Ele está no patamar abençoado. Ele consegue andar no vale da sombra da morte sem ser contaminado. Mas ele percebeu que existem pessoas ali também precisando da misericórdia de Deus. Hoje eles se preocupam com o outro. Hoje eles lutam mais têm, mas eles querem. É inadmissível, é inaceitável. As riquezas que esses homens ostentam dentro do reino de Deus, isso não é avivamento, é engano. Avivamento, você busca de misericórdia e você quer ajudar essas pessoas. Hoje ninguém ajuda ninguém. Ele usa as pessoas promovendo avivamentos mentirosos apenas para usufruir do que você tem, para tirar o que você tem. Mas o avivamento de Abacuque, ele buscou de misericórdia. Senhor, eu quero ter o melhor para mim, mas eu quero para o meu irmão também, Senhor. Senhor, eu não aceito essa situação na vida de meu irmão. Meu irmão está passando por essa situação, Deus, e eu clamo a você a sua misericórdia, Pai. É uma vida avivada. Ele não pensa só nele, mas os nossos corações. Pessoas sorrindo, pessoas morrendo no nosso meio espiritualmente falando, pessoas destruídas, enquanto uns só pensam nele. Mas Abacuque buscou, porque ele tinha uma vida avivada. Quem tem vida avivada não pensa só em você, pensa
abençoar o próximo. Pensa abençoar quem está perto de você. Ele buscará os pés de misericórdia por sua vida. Ele se comove. Tinha um doente no chão. O chateador quebrou no pau e levou tudo. Passa o levita, passa o milagre, passa o sacerdote, faz de tudo que não vê. Aí passa o que é um samaritano e abençoa aquela pessoa. Quantos estão assim? Faz de tudo que não nota você. Deus vai usar pessoas que não são você para te abençoar. Porque sacerdote faz vista grossa. Os levitas viram a cara. Aí Deus levanta um que é do nosso meio. Busca a misericórdia de Deus. Continue buscando. O rei Ezequias reconheceu, após a conversão sincera, que o Senhor usaria misericórdia. Quantas pessoas reconhecem a misericórdia de Deus? Reconheça, mas reconhece quem tem uma vida avivada. Não é uma vida de momentos. Não é aquela vidinha, aquele momento ali, não, irmão. Avivamento tem que ter a palavra de Deus. Tem que ter oração. Tem que ter temor da minha parte. Ouvir ao Senhor. Olha o que a boca fala. Ouvir a sua palavra e temer. Se fala, as pessoas não têm a palavra de Deus mais. Tem qualquer um que diz que é de Deus, ele rola e fala, palhaçada, fica todo mundo com medo. Eu não vou a ele não, porque aquilo ali revela o profundo, o oculto. Vem revelar, feliz. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Vem revelar. Aí fica com medo, mas a palavra de Deus não teme. O profeta falou, eu ouvi a sua palavra e temi. Não era tremendo antigamente, irmão. Quando se falava de Jesus, as pessoas temiam. Hoje, por causa desse avivamento fajuto, desses movimentos estranhos, as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Vou contar uma coisa para o Renato. Um pastor, ele começou a pregar a inerrante palavra de Deus. Ele começou a pregar os estatutos de Deus. Ele pregou o evangelho cristocêntrico. Jesus no princípio, Jesus no meio e Jesus no fim. E a play de ninguém se movimentava. Ninguém dava glória a Deus, aleluia. E o pastor era assim. O pastor Sebreano, meu amigo. E haja visto o homem de Deus, centrado na palavra. Não era um alienado. Não era qualquer um. Mas era um homem que gostava da palavra de Deus. E ele parou assim. E ele pensou em sua mente. E as pessoas sem dar crédito à palavra de Deus. Não conversando, cochichando. E ele pregando 1 hora, ininterruptamente. E ele parou assim. E começou, irmão, a fabricar coisas na mente. E ele começou a dizer que é o Gabriel Miguel. Fala aqui, né? Tem Gabriel Miguel. Tá entrando com a bandeja na mão. Tá com o pergaminho. Tá descendo chave de ouro na congregação. Ouro líquido. Ouro em pó. A igreja não pegou fogo, mas fogo de palha. Fogo, mas fogo de palha. Cadeira para tudo quanto é lado. E ele olhando, aquele mover estranho que não é avivamento, carnalidade pura, emocionalismo, mas não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não
é ordem e decência. E ele pega aquele sininho que tem, começou a bater. Eu fui numa assembleia uma vez. Rapaz, se não gostar de orar, você não aguenta não. Você só levanta quando toca o sininho. Eu digo, você vou levantar que eu não sou daqui. Você me entende? E levantei. Tocou o sininho. Eu lá ajoelhar esperando se nunca mais nada desse que o pastor tocar o sino. Meu Deus! O joelho já para cá, bombinando todo, meu Deus do céu. Aí tocou o sininho, todo mundo parou. Eu não fui estranho. Foi sentando todo mundo de ladinho. Mas quem recebeu, não sei que diabo foi, que o Espírito de Deus não é. E o pastor, todo mundo sentou. Oh, deu aquela gritaria toda. E ele para, igreja. Eu quero espaço aberto. Eu não vi Gabriel, eu não vi Miguel, eu não vi anjo, eu não vi fogo, eu não vi chave, eu não vi nada. Eu fiz para mostrar que vocês são um bando de homens e mulheres que não temem a palavra do Senhor. Eu preguei uma hora falando do mestre Jesus Cristo de Nazaré. Não aconteceu nada. Mas quando eu inventei, maquinei, olha a patifaria que foi na congregação. E você disse que é Deus. O meu povo é burro por falta de conhecimento. Quantos de nós mesmos faz isso, irmão? Quantas pessoas da congregação que chegou anjo, que viu isso, viu aquilo, foi arrebatada, e acontece essa patifaria no nosso meio. Deus não está nisso. Deus está pregando a palavra. E quando você reconhece as misericórdias do Senhor, vem avivamento. E avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre a minha vida. Avivamento é o transbordar, irmão. Você pega um copo de água, começa aqui, ó. Você começa a encher, ele começa a você não parar e começa a derramar. Deus está dizendo que a misericórdia de Deus é o transbordar divino sobre nossas vidas. Não para, não para. É o transbordar contínuo. As misericórdias de Deus, irmão, a cada manhã ela se renova. Avivamento é isso. Avivamento é mais do que tudo que você está vendo. Vamos colocar de pé, irmão. Conclusão para que você entenda. Não fique triste, irmão. O Espírito de Deus vem. Quando somos neófitos, novo na fé, menino, Paulo lecionou. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Quando eu cheguei adulto, larguei as coisas de criança, irmão. É um bocado de crente menino. Quando você chega adulto, você larga as coisas de criança. Quando o Espírito de Deus vem sobre mim, sobre você, é uma graça muito gostosa. Se você não se controlar, você faz besteiras. E as suas atitudes trazem escândalo para a vida de pessoas, para a vida de ímpios. Avivamento não é isso. Avivamento é aquebrantamento. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é transportar as misericórdias de Deus. Não merecíamos, mas a misericórdia dele vem sobre a congregação. Avivamento consiste em nova vida espiritual aos mortos e uma nova saúde espiritual aos vivos. Atinge a todos em qualquer lugar. Isso que é avivamento, irmão. Tem uma vida avivada. Tem crentes que a Bíblia fala que uma maré, uma hora está cheia. Você reparou? Uma hora a maré está cheia.
ela não volte vazia, Deus, mas faz com que te atrase em cada vida que ouviu e que haverá de ouvir a sua palavra, Pai. Para que o teu povo entenda, Deus, que avivamento transcende todos esses moveres estranhos. Avivamento, Deus, é uma constância em nossas vidas. Avivamento não é juntamente para pular, para brincar, para dançar. Avivamento é oração, uma vida contínua de oração. Avivamento, Deus, é ouvir a sua palavra. Avivamento, Deus, é temer a Ti. E avivamento principal também, Senhor, é buscar suas misericórdias para não sermos consumidos. Continue a abençoar o seu povo. Dá graça a teus filhos, Pai, para que não se aparte do estatuto da tua palavra. Porque os dias são maus, Deus, e para conseguirmos viver nesta terra, temos que estar avivados. Mas o verdadeiro avivamento que vem dos céus, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Bendito seja Deus o Pai, bendito seja Deus o Filho, e bendito seja Deus o Espírito Santo. Amém, irmão? Nós estamos encerrando, e que Deus te abençoe em todos os sentidos da tua vida, em nome de Jesus. Amém?